Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre HTML, a linguagem usada para desenvolver páginas de internet, entre outras coisas, mas o principal uso dela hoje é desenvolvimento para a web. Tá? Eu vou começar com o básico. Esse vídeo tem um propósito bem específico de compartilhar com meus colegas de curso, então pode ser que alguma coisa fique muito direcionada e fique vaga. Então depois vocês podem entrar em contato aí embaixo nos comentários que eu posso esclarecer. Não é um vídeo com foco avançado, então se você está procurando alguma coisa um pouco mais avançada, dá uma procurada um pouco mais, que você deve encontrar algo mais avançado aí no YouTube ou na web como um todo. Ok? Esse vídeo tem um foco um pouco mais de principiante, quem está começando realmente do zero e quer dar os primeiros passos um pouco mais orientado, ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu estou usando um computador com Mac OS instalado, tá? Mas o HTML ainda depende disso, tem alguns pequenos detalhes que podem fazer diferença, mas a essência é a mesma, tá? Então, o que é que você precisa para começar a trabalhar com HTML? Tá? Você vai precisar inicialmente de um editor de texto, tá? Faltou aqui eu colocar uma outra coisa que é bastante importante, que é o navegador de internet, porque o que esses dois programas aqui vão fazer? O editor de texto ele vai focar-se no na produção do código, tá? O HTML é necessário ser escrito e existe um código, uma estrutura a ser respeitada para que ele faça algum sentido e possa ser utilizado, possa ser lido pelos navegadores, tá? Então, na hora de produzir alguma coisa em HTML, você vai usar um editor de texto, tá? Ou pode usar um outro programa um pouco mais avançado que é classificado como IDE, ou um ambiente de desenvolvimento integrado. Tá? Ele traz muito mais ferramentas do que um editor simples, mas para o nível que a gente vai trabalhar, qualquer editor de texto funciona, ok? Então, o navegador de internet vai fazer o quê? O navegador de internet vai ser responsável por ler as instruções que você colocar aí no seu código, né, inicialmente no editor de textos, e depois vai fazer a interpretação disso. Tá? O código é só texto simples. O navegador de internet vai fazer a leitura desse texto, vai interpretar o que você colocou dentro dele e vai mostrar, ou popular, tecnicamente falando, ele vai renderizar, ou seja, vai posicionar as coisas de acordo com as instruções que você passou, e essas instruções vão resultar na exposição do que a gente vê como página de internet. Tá? A gente vê tudo muito colorido, imagem, vídeo, tudo misturado junto. Tá? Então, se você trabalha com Windows, você vai usar, pode usar o bloco de notas, ok? No Linux, você pode usar o gedit, que é um dos mais populares hoje, que vem junto com o Ubuntu, que também é a distribuição Linux mais utilizada hoje em dia, ok? E você pode usar no Mac OS X o editor de texto simples que já vem integrado com o sistema, já vem da instalação padrão do sistema, tá? Aqui eu não vou usar nenhum desses, tá? Esses daqui porque eu não estou com Windows nem com Linux, não nessa máquina, e não vou usar o editor de texto porque ele tem algumas limitações que depois, quando vocês começarem a evoluir com edição de HTML, com produção de código HTML, vocês vão visualizar que não é só texto, tem algumas coisinhas, algumas ferramentas que às vezes são úteis, tá? Então, em função disso, eu vou usar esse programa aqui, o Sublime Text, que você vai conseguir fazer o download, caso você se interesse por ele, nesse endereço, tá? sublimetexto.com. Ele está na sua versão 2, ponto alguma coisa, depende de quando você viu esse vídeo. E ele é muito usado para desenvolvimento de código em várias linguagens, tá? Mas em HTML ele é muito legal, tem alguns recursos a mais, a aparência é mais agradável do que um editor de texto bem comum, ok? Então, para a gente evoluir, se você quiser seguir exatamente do jeito que eu estou fazendo, você dá um pause nesse vídeo e
vai procurar o Sublime Text, tá? Ele funciona tanto no Windows, como no Linux, como no Mac, ok? Então, você pode fazer o download de acordo com a plataforma que você está trabalhando. Eu não vou colocar como fazer o download, fazer a instalação, porque esse não é o foco do vídeo, tá? O foco do vídeo é a gente trabalhar com HTML no seu ponto inicial em diante, ok? Então, para a gente trabalhar com HTML, a gente precisa ver direitinho aqui como é que funciona, de onde é que vem ele, tá? A sigla, ou o acrônimo, como vocês preferirem, de HTML é Hypertext Markup Language, tá? Ou linguagem de marcação de hipertexto. A ideia de hipertexto é o que a gente vê como resultado, que é o que? Você escreve, ou seja, você tem um texto que está misturado com imagem, com cores, com vídeo, com áudio, ou seja, é um texto mais do que um texto, tá? Um hipertexto, ok? Então essa é a ideia do HTML, ok? Importante, nunca diga que você está programando em HTML, tá? HTML não é a linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação, ou seja, você vai passar instruções para marcar o posicionamento de alguma coisa ou qual o comportamento de um determinado item que seja possível utilizar dentro do HTML, tá? Vídeo, som, imagens são os mais comuns, certo? A linguagem de HTML é, digamos, mantida pela W3C, que é uma espécie de consórcio de várias instituições, de várias pessoas envolvidas no desenvolvimento da linguagem, e você pega mais informações, se você quiser se aprofundar na parte mais teórica do HTML, mais histórica do HTML, você pode vir nesses sites aqui. O w3c.org, que é o da própria instituição, ok? Ou W3C Schools, que é uma espécie de escola online, disponibiliza todas as instruções necessárias para você entender como é que funciona o HTML e evoluir com ele, ok? Então, quando a gente vai construir alguma coisa de HTML, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o uso de tags, tá? Que traduzindo diretamente seria algo como etiquetas, e essas etiquetas são, na verdade, dentro da linguagem, instruções para ele posicionar ou transformar algum texto, alguma imagem em algo um pouquinho diferente do que você vê nos seus programas nativos, tá? Ele vai ajustar para que seja colocado junto com o texto e exibido no programa que faça a renderização, a interpretação dele como o navegador de internet. Tá? Essas tags, essas etiquetas, elas precisam ficar organizadas, tá? Existe uma organização elementar para você estruturar seu código HTML, ok? E a gente vai passar o básico dessa estrutura hoje, tá? O elementar dessa estrutura a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? Antes da gente ir para a estrutura, vamos ver como é que funcionam as tags, tá? A maioria das tags, elas são compostas por duas etapas, que são a abertura, ok? E o fechamento. Ou seja, eu passo uma instrução através de uma tag, onde eu começo a tag é onde a instrução vai ser iniciada, e onde eu fecho a tag é onde ela vai ser finalizada, ou seja, aquele comando, aquela instrução vai deixar de ser aplicado nos próximos itens. Tá? Então a tag, quando ela é aberta, ela é seguida sempre desses dois itens aqui, ok? Símbolo de menor e o símbolo de maior. Então, isso aqui abre a tag, ok? E todo esse conjunto é a tag de abertura, tá? Isso daqui fecha a tag e ele sabe que está fechando por causa da presença da barra, certo? E aí você abre a barra convencional, essa daqui, não a barra, a contrabarra, essa não serve, tá? Então sempre use a barra tradicional, a barra de data ou divisão, no caso de você trabalhar com cálculos no computador, certo? Geralmente essa barra aqui é usada para divisão inteira. Então, a maioria das tags segue essa regra, ok? Você abre a tag, ou seja, você passa o comando, toda a abertura, independente dela, toda tag, independente dela estar no momento de abertura ou no momento de fechamento, ela tem que ter esses dois itens, tá? Menor, maior. Terminou de passar as instruções, fecha isso daqui, ok? A tag, na verdade, é todo esse conjunto. E essa daqui é a parte do fechamento da tag,
ok? Então tem que ter também maior, menor e maior e a barrinha no começo, logo depois do menor para fechar isso daí. Tranquilo? E existem algumas tags que são chamadas de tags vazias, por quê? Porque ela não necessita de uma abertura e um fechamento, tá? Fechamento, abertura, eu não preciso disso daqui. Ela sozinha passa todas as instruções necessárias para que apareça alguma coisa ou seja realizada alguma interpretação por parte do renderizador ou navegador da internet. Okay? Uma tag vazia pode ser encontrada se você for forçar no código de algum site que já está online, ela pode ser colocada com essa barrinha aqui no final, certo? Isso depende da versão que você está trabalhando. Eu vou mexer aqui com HTML5, baseado no HTML5, ok? Então isso daqui não é necessário. Eu estou mostrando só a título de instrução, que de repente você pode visualizar um código de alguma página ou pegar alguma instrução, algum tutorial na internet e se deparar com algo parecido com isso. Então isso daqui é presente em algumas versões do HTML antigo. Vão procurar quais as versões, que é digamos, um exercício inicial para vocês evoluir. Para o caso do HTML versão 5, que é a mais recente, eu não vou passar nenhuma instrução com essa aparência. Tá? Então as tags vazias, relembrando, são as tags que você não precisa de uma abertura e um fechamento. Ela sozinha consegue realizar a instrução. Okay? Dentro das tags, você tem uma lista de tags muito grande aí disponível, certo? De novo, você pode vir aqui no W3 Schools e dar uma estudada nisso daí, quais as listas, quais os tipos. A gente vai falar de alguns só para a gente entender como é que funciona. Além da própria tag, além da instrução que a tag passa, você pode dar atributos, ou seja, você pode fazer com que o comportamento dessa tag tenha variações. Tá? Por exemplo, eu quero passar uma linha, eu quero que essa linha seja com que forma, com que aparência, com que cor, okay? Com que espessura. Então, quando você diz esses detalhes, você está passando um atributo. Todo atributo é sempre passado através do nome do atributo, que tem que ser interpretado, aceito pela tag, tá? Não é só inventar qualquer atributo, colocar que a tag vai aceitar, não. As tags que aceitam atributos têm os atributos específicos que funcionam com ela. Alguns atributos são comuns a tags diferentes, mas isso não é uma regra para todas elas. Tá? Algumas aceitam atributos específicos, outras aceitam outros atributos. Ou seja, não necessariamente é comum a todas os mesmos atributos. Espero não ter enrolado esse trecho aí. Então, atributos são sempre seguidos de sinal de igualdade e, entre aspas, geralmente, né, como é que eu posso dizer, para um bom código, né, para o código ficar bem limpo, a gente vai sempre seguir essa regra aqui de você colocar um atributo seguido de sinal de igualdade e, entre aspas, o valor que aquele atributo reconheça para repassar para a tag que vai ser interpretada pelo navegador. Ok? Então, alguns, do mesmo jeito que a gente tem tags abertas com abertura e fechamento, que contém atributos, eu posso encontrar tags vazias que tenham atributos também. Ok? Então, isso daqui é só uma pequena introdução teórica sobre como é o funcionamento do HTML. E se você quiser reforçar mais isso, você vem aqui. Daqui para frente, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a produzir um pequeno código que serve para a gente entender a estrutura, tá? A organização básica de um código HTML com a aplicação das suas tags, ou seja, das instruções. Tranquilo? Então aqui, ó, eu tenho um arquivozinho disponível para texto, não está salvo ainda, certo? É só um espaço branco. Quando você for começar um documento HTML, você pode começar ele com a tag HTML, tá? Mas quando vocês evoluírem, vocês vão ver que antes disso pode vir uma outra tag chamada doctype. E esse, digamos, não é bem uma tag, é uma espécie de declaração de que aquele arquivo que você está
trabalhando que o que tem desse ponto em diante refere-se a um arquivo de HTML. Tá? Dependendo da versão do HTML, essa aparência aqui pode variar. Como eu estou trabalhando com HTML5, esse doctype é necessário apenas dessa forma, sem nenhuma outra instrução. Tá? Então, o doctype serve como uma espécie de cabeçalho para que o navegador ou o programa que for fazer a interpretação saiba que a interpretação não, a renderização, a exposição dos resultados das instruções, da estrutura que você escreveu, saiba que isso é um HTML, ok? Então eu vou deixar o doctype aqui. Depois que você colocar o doctype, a primeira coisa que você vai escrever é a tag HTML, tá? Essa tag ela precisa ser aberta, tá? Ela não vem com nenhuma tag, nenhum atributo necessário, e ela precisa ser fechada, tá? Então, abri o HTML aqui e fechei, ou seja, aqui estarão os meus códigos, as minhas tags, as minhas instruções de HTML, ok? Essa é o básico. Então, dentro do HTML, a gente vai ter pelo menos duas instruções, duas tags elementares, né, que são para a gente definir duas áreas do HTML, que é uma espécie de cabeçalho, né, a cabeça do HTML, que ficam coisas que vão definir o comportamento do arquivo, ok? E o corpo, onde vai estar realmente a estrutura, os códigos que a gente vai fazer com que apareçam no site da gente, ok? Na página da internet que a gente está desenvolvendo. Então a primeira coisa que a gente coloca é a tag head, ok? Essa tag aqui serve para dizer que os comandos que estão aqui são necessariamente lidos no início e conterão informações sobre o tipo de documento que eu estou trabalhando, ok? E aqui dentro, a tag que a gente usa com mais frequência é o título, ou title, interrogação não, barra, title, ok? Então isso daqui é o começo de um arquivo HTML. Eu digo que é um arquivo HTML, eu digo onde começa o meu código HTML, onde é que ele vai parar, onde é que vai terminar, digo qual é a cabeça do meu HTML, ou seja, quais são as instruções elementares para entender a estrutura que vai vir aqui para dentro, tá? E a primeira tag que a gente coloca é title ou título, que serve para você informar o título do site. E esse título do site vai ser exibido na barra de título do navegador do programa que você está trabalhando, está fazendo a interpretação do código. Tá? Então aqui é um editor de texto, estou produzindo código, e quando você for abrir esse arquivo num programa, num software responsável por interpretar o código, ele vai mostrar isso daqui, provavelmente na barra de títulos. Tá? Então essa primeira tag é a primeira instrução que a gente está passando para o nosso código. Ok? Então eu estou dizendo que o título do meu site chama-se título do site. Tá? Tem que ser isso? Não. Pode ser qualquer coisa em texto. Pode ser colocado aqui. Tá? Então, TXM, canal do YouTube. Ok? Então, esse será o nome que vai aparecer lá no meu navegador de internet. Ok? Então, depois que você faz as instruções, passa as instruções do head, o que você vai fazer? Aqui embaixo a gente vai colocar uma nova tag chamada body, tá? Ou traduzindo corpo. Eu tenho então uma cabeça e um corpo para o meu HTML. Tá? Depois que você passar as tags elementares aqui em cima para a interpretação do seu documento, do seu código, você vai trabalhar no body ou no corpo, ou seja, a exposição realmente do conteúdo vai ser toda definida, vai ser toda marcada aqui dentro, ok? Então o body é onde você vai colocar todos os seus comandos, digamos assim, instruções, tags, para serem
expostas pelo navegador de internet ou outro programa que for fazer a interpretação. Tranquilo? Percebam que eu fiz o seguinte, ó. Cada tag que eu abri, o que eu coloquei dentro dela, ela não ficou na mesma linha aqui, no mesmo alinhamento. Eu dei um espaçozinho, tá? Então eu abri o HTML, coloquei meu head dentro de HTML, então o que é que houve? O head ficou aqui, com esse espaço, e o fechamento também. Eu abri o body, tá? E fechei, e ele ficou aqui. Dentro do head, foi o que eu fiz, eu coloquei title. Então o title ficou dentro, aqui com deslocamento, com recuo, dentro de head, tá? Esse espaçamento aqui é chamado, pelo pessoal que trabalha com desenvolvimento de software em geral, de indentação. Você está determinando aqui, está, digamos, organizando o seu código para que seja entendido quem está atendendo a quem, ou seja, quem está dentro do que. Title está dentro de head, que está dentro de HTML. Então, esse espaço, esse recuo, chamado de indentação, serve para manter o seu texto mais organizado e você conseguir perceber melhor aquilo que a gente disse aqui antes, ó, de estrutura. Tranquilo? Então, para mim poder seguir e conseguir utilizar todos os recursos do Sublime, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo, tá? Na minha área de trabalho com o nome de index.html, certo? Isso daqui é importante. Se você estiver trabalhando com um ambiente de desenvolvimento e disse que o arquivo que você está trabalhando em HTML, tá? Ele vai automaticamente colocar a extensão, ou seja, ele vai determinar no nome do arquivo o tipo de arquivo que é esse daqui, tá? Em alguns casos, se você estiver trabalhando com um documento, com um software de edição de texto muito simples, pode ser que você se depare com a necessidade de colocar manualmente a extensão do arquivo. De novo, é importante, mas não é o foco dessa aula, a gente vai ficar focado no HTML. Dê uma pesquisada sobre extensões de arquivos ou tipos de arquivos, dependendo do local onde você vai encontrar as informações. Eles podem chamar de extensões ou de tipos de arquivo, ok? Isso aqui é bem problemático, principalmente com quem trabalha no Windows, porque geralmente o Windows esconde as extensões. E aí você fica um pouco confuso na hora de salvar isso no seu editor de texto, se ele não tiver a possibilidade oficial de trabalhar com HTML. Okay? Então fiquem atentos a esse detalhe aqui. Então, salvei o meu arquivo do tipo HTML, ó. O que é que o Sublime Text fez? Ele passou a entender que isso daqui é realmente um HTML, tá? E ele vai colorir aqui as tags, tá? Para me identificar melhor onde é que está tag, onde é que está texto convencional. A maioria dos programas que podem ser chamados de IDE, tá? Ou editor de código, que seria parecido com o editor de texto, só que com recursos específicos para codificação de programação. Eles vão fazer esse tipo de coisa, tá? Eles vão destacar as tags que você estiver trabalhando, assim como ele vai facilitar a indentação e facilitar também a hora de fazer o preenchimento dos itens, ok? Tá. Então, uma das tags que a gente começa, uma das coisas com que a gente precisa se preocupar primeiro, não necessariamente uma tag, na hora de trabalhar com HTML, é o seguinte, Enter não resulta em uma quebra de linha na renderização, tá? Então, eu escrevo algo aqui e aplico um Enter. O que é que ele faz? Ele quebra a linha, tá? E continuo escrevendo aqui, tá? Isso daqui não significa, não será interpretado pelo navegador como uma quebra de linha, tá? Se eu salvar, certo? Esse arquivo index.html que está aqui, ó, na minha área de trabalho, tá? Ele vai abrir com o meu navegador, o Firefox, certo? Olha só o resultado, ó. Eu tenho aqui em cima duas linhas de texto, tá? Pressionei Enter e continuei o texto embaixo. Só que na hora de fazer a renderização, tá? Eu não consigo ter o resultado igual ao que está no código, ok? Então a linguagem de marcação é isso. Eu vou marcar, vou demarcar, vou instruir
que o renderizador coloque cada coisa somente no canto que eu mandar. Se eu não tiver dado nenhuma instrução para quebrar a linha aqui, ele não irá interpretar que tem uma quebra de linha porque eu pressionei Enter. Tá? Eu posso estar dando Enter aqui simplesmente para organizar o meu texto para que eu entenda, mas não necessariamente é isso que eu quero como resultado na hora de expor o navegador da internet. Ok? Então fiquem muito cuidadosos com relação a isso. Tiago, então como é que eu faço para quebrar essa linha? Tá? Então a gente vai trabalhar nossa primeira tag, que é o que? BR. Tá? O BR ele é responsável por fazer a quebra de linha. Tá? Eu salvei o documento aqui e se eu abrir agora ele no navegador, agora sim eu tenho a quebra de linha porque eu instruí ele a fazer essa quebra. Tá? Então esse daqui eu posso dizer que é a tag mais elementar do HTML, com instruções realmente visíveis no código, no resultado, desculpa, na renderização do código que você escreveu. Tá? Só que ela não é única, certo? Uma observação para reforçar, ela é uma tag vazia, por quê? Porque ela não precisa de um fechamento, tá? Isso daqui não existe no HTML, tá? Uma outra coisa que a gente pode se deparar é com a necessidade de realizar uma organização melhor. Se eu continuasse dando BRs aqui e escrevendo qualquer coisa aqui, cada vez que eu desse um BR, eu teria uma quebra simples de linha. Ok? Que diabos é quebra simples de linha? É uma quebra que resultará em um texto completamente interligado. Eu não tenho espaços maiores aqui. Ok? Então, como é que a gente faz caso eu precise caso a gente precise produzir um texto com uma organização um tanto diferente, que eu não queira colá-los? Tem duas saídas. Essa, que é inadequada, tá? Mas dá um resultado, ok? Eu tirei todos o teu retrabalho de colocá-los, tá? Então, daqui para cá, o que foi que eu fiz? Eu coloquei duas quebras de linha. Quando eu salvar esse documento e atualizar aqui no navegador, ó, eu tenho duas quebras de linha. Então, cada vez que eu colocar um BR, ele coloca uma linha em branco no meu texto, tá? Então, isso daqui resulta em uma linha do tamanho do texto, certo? Em branco, no ponto onde eu coloquei. Tá? Então, eu coloquei aqui logo depois da palavra Enter, dois breaks. O primeiro apenas vem para cá, ok? Como eu não coloquei nada aqui, nenhum texto, nenhuma instrução aqui, ele vai quebrar de novo. Então, daqui para cá. Tá? Isso é uma saída, mas não é necessariamente o recomendado, dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, certo? Mas pode ser útil, dependendo da situação. Então, agora sim eu vou quebrar todos os meus textos. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar essa primeira parte aqui dentro de uma nova tag, tá? Uma tag chamada P de quê? P de parágrafo. E eu vou fechá-la aqui, ok? Então, eu estou dizendo que daqui para cá eu tenho parágrafo e que daqui para ali eu tenho mais um outro parágrafo, certo? Lembrando, eu não coloquei BR aqui, isso daqui vai aparecer colado, tá? Isso daqui vai aparecer como uma linha só, desculpa. E isso aqui também vai aparecer lá no renderizador como uma linha só. Salvei e atualizo lá. Percebam que eu não coloquei o BR, tá? Mas eu abri o P aqui, fechei aqui, ou seja, abri o parágrafo, fechei o parágrafo, abri outro parágrafo, fechei outro parágrafo. Como eles estavam colados, o parágrafo tem como resultado um espaçamento um pouquinho maior, ok? Se eu não, adiciono aqui um break, né, eu vou ter como resultado, salvei o arquivo, isso daqui, tá? Então, eu abro o P aqui e fecho o P aqui, significa que eu estou fazendo um parágrafo que inicia aqui e termina aqui. E eu colocando esse BR aqui, significa que essa linha deve ser quebrada e que o texto deve continuar aqui embaixo, tá? Repetindo, aqui eu tenho outro parágrafo,
tenho outro item aqui, ok? E esses dois itens, essa tag com essa está fechando, abrindo e fechando o parágrafo, essas duas linhas aqui estão aqui, ok? Tiago, se eu não colocar o parágrafo depois daquele outro P ali, vamos ver qual é o resultado desse item aí. Olha só, o resultado já só veio o arquivo, deixa eu mostrar aqui, File, Save e atualiza. Não faz diferença, por quê? Porque essa é a interpretação do navegador para a tag P. Se eu tenho um parágrafo aqui, significa que esse próximo texto, esse próximo item, que pode ser outra coisa, tenha uma certa distância, ok? Então, esses itens aqui são os elementares para nosso texto, ok? Para finalizar, a gente viu aqui o BR e, além do BR, a gente tem uma outra tag que é bem utilizada, que chama-se HR, ok? O HR ele faz algo parecido com o BR e é uma tag vazia. Só que no lugar de dar espaço, simplesmente ele faz o espaço ser preenchido por uma linha, ok? Salvando o arquivo e atualizando o resultado do HR aqui no final, é o surgimento dessa linha aqui, ok? O HR pode ser colocado em qualquer ponto do meu código, ok? O resultado vai ser sempre a mesma lógica, a mesma interpretação. É a adição de uma linha em branco no meio do meu código, ok? Do mesmo jeito que eu estava antes, ó, eu coloquei aqui um P, um parágrafo e o outro, teoricamente, parágrafo está sem o P. Aqui eu tenho uma pequena diferença desse, por quê? Porque eu não tenho mais o P abrindo, mas eu tenho ele fechando. Então, algumas pequenas nuances de uso de tag podem ser percebidas quando você está agrupando tags dessa maneira, tá? Então fiquem atentos, às vezes algo que você pensa que não vai acontecer, acontece e temos um possível desastre no resultado do texto que a gente está trabalhando. Esse pequeno espaçamento aqui pode causar, quando vocês evoluírem para algo mais complexo, pode causar um resultado não muito legal na apresentação do seu código, tá? Na renderização do seu código, ok? Então, pelo que a gente falou aqui, ó, a gente já viu as tags, já viu a organização, a estrutura elementar. Eu tenho essa declaração de que é um arquivo HTML, eu abro os códigos HTML e a primeira coisa que eu coloco é a cabeça do meu código e depois em seguida faço com que ele apareça através de tags que vão ficar dentro das outras tags body, tá? Então isso daqui é o elementar da estrutura. Nós vimos as tags vazias, nós vimos as tags convencionais, a necessidade de abrir e fechar. Por último, nós vamos ver aqui, ó, atributos. Quais são os atributos? Os atributos são coisas, são comandos, instruções que complementam o comportamento da sua tag, tá? Da interpretação da sua tag. Vejam como é que está essa linha aqui, ó. As duas estão bem iguais, certo? Eu vou colocar aqui o size 5, para a gente ver qual a diferença que faz isso daqui na hora de ser renderizado, que é que um atributo resulta de um para o outro. Eu não sei se o vídeo, com a qualidade que vocês estão vendo, vai dar para perceber, mas ele colocou aqui, ó, essa tag um pouco mais larga do que essa de cima. Por quê? Porque eu disse que isso daqui seria uma tag de tamanho 10 agora, ok? Então, quando eu voltar para cá, ele renderiza de uma maneira um pouquinho diferente, ok? Entendido? Então, isso daqui é um exemplo de atributo e essa tag aqui, que é vazia, serve para colocar uma linha. O atributo serve para dizer qual o comportamento da linha. Tranquilo?
Então, por hoje é só. Esse é o primeiro vídeo que eu vou produzir para vocês. Depois eu coloco com o restante das instruções que a gente está trabalhando em sala. Valeu, até a próxima!